Estamos aqui na Bradesca Esportes FM, a rádio do seu esporte, conversando com Caio Júnior, grande treinador, se encontrou no futebol internacional lá nos Emirados Árabes, já completou 500 jogos, né? E foi homenageado, né, Caio? Queria agradecer a sua participação aqui na rádio do seu esporte, queria que você falasse sobre isso, né? Esperava tamanha repercussão, ficar tanto tempo aí, acabou dando tudo certo, né? Um abraço, Juan. Na verdade, são 500 jogos na minha carreira, né? É um número marcante, né? Não imaginava quando eu comecei a carreira lá no Paraná, em 2002, que eu chegasse a esse número. Aqui nos Emirados eu completei 76 jogos no Al-Shabaab, né? 2 anos já. E mais de 150 jogos fora do Brasil. Quer dizer, então, bacana, né? São apenas números, mas eu fico feliz que a carreira está em andamento, né? E a gente sempre tem o orgulho de conquistar alguma coisa positiva. E é interessante, né, que são 500 jogos na carreira, mas são 2 anos seguidos em um clube. É algo que, por exemplo, técnicos brasileiros aqui não conseguem. Parece que o seu trabalho aí está sendo bastante reconhecido e você está fazendo um bom trabalho por aí. Como é que é para você esse tipo de situação, né? 2 anos seguidos num clube, no Brasil é quase que inimaginável, né? Eu sempre fui marcado por trabalhos mais longos, assim, mesmo sendo difícil no Brasil, eu me caracterizei por praticamente todos os principais trabalhos meus, né, no Paraná, no Botafogo, no Flamengo, no Palmeiras, no Vitória, todos eu fiquei uma temporada inteira, né? Então isso é muito positivo para mim, né? E também no Catar, no Algarve, onde conquistei 3 títulos, eu fiquei 2 temporadas também. Saí no final da segunda temporada. Então esse trabalho agora aqui no Shabab de Dubai é o meu maior trabalho, vamos dizer assim, de tempo, né? Estou fechando 2 temporadas, então é muito bom, sabe? Porque não é fácil você ficar uma temporada em qualquer clube do mundo, né? 2 já pesa também. Então a gente sabe que isso é fruto do trabalho e isso me orgulha bastante. E é interessante que todos os seus times chegaram longe, né? Nos trabalhos que você fez, sempre foram trabalhos de equipes que chegaram no top 5, ou então lá em cima, disputaram coisas grandes. Aí na sua equipe, no futebol árabe, né? No futebol do Oriente Médio, tá sendo assim também? Como é que você vê essas perspectivas? O que você espera dessa temporada aí, né? Já que para você é uma temporada especial, né? Na verdade, assim, para o ouvinte entender bem, né? Os 3 principais países do mundo árabe são a Arábia Saudita, o Catar e aqui onde eu estou, os Emirados Árabes, né? Onde eu estou nesse momento, Dubai. São campeonatos diferentes. Eu trabalhei no Catar, o Catar evoluiu muito, onde nós teremos a Copa 2022, estão investindo muito lá, né? Eu conquistei 3 títulos lá, 2 anos seguidos no Algarve, com o Juninho Pernambucano na época, foi uma equipe fantástica. A Arábia Saudita uma competição, é muito mais competitivo, porque existe mais pressão, são clubes muito mais tradicionais, há muita dificuldade por causa da religião mais radical para a família, né? E aqui nos Emirados tá entre os dois, assim, né? Eu considero os Emirados um excelente campeonato, muito competitivo, de muitos estrangeiros de alto nível, inclusive treinadores, né? O ano passado nós ficamos em 3º lugar na Liga, que nos deu a classificação para a Champions League da Ásia, nós disputamos esse ano. Ganhamos a Copa do Golfo, que é uma competição só entre países do Golfo, e ficamos em 2 semifinais perdendo nos pênaltis. Então a temporada passada foi melhor do que essa, foi excelente, assim, em todos os aspectos, em todas as competições nós chegamos. Esse ano foram diversas competições, inclusive a Champions League. Perdemos uma final para o Valdívia, a equipe do Valdívia Aluada há 10 dias atrás, a Copa local, sendo vice-campeão. E na Liga agora estamos em 5º lugar, muito próximo do 3º, tentando buscar novamente essa classificação para a Champions League, né? O meu clube ainda não é o clube com maior investimento, então isso valoriza muito, né? Chegar perto sempre das primeiras colocações e conquistar títulos também, como eu consegui ano passado. Agora é interessante que o clube ele não é um dos maiores investimentos, como você falou, mas o seu trabalho então acaba refletindo até um pouco mais, né? Porque se não tem tanto investimento, você não pode pegar, mesmo que tenha um número de dinheiro grande, não pode pegar todo mundo que você quer. Então tem que trabalhar com o que é disponível para você. Seu trabalho acaba sendo ressaltado um pouco mais, não é mesmo, Caio?
Isso que me motiva muito, né? Eu trabalhei num dos considerados maiores aqui, o Al Jazeera, né? Que substituiu o Abel Braga em 2012, conquistei uma Copa, a Presidente Cup, que é muito importante, dá direta classificação para a Champions League, como a nossa Copa do Brasil aí. E, então, os principais equipes aqui em termos de investimento, né, de forte, é o Al Jazeera, que eu dirigi, o Al Ahly, aqui do Dubai, onde está o Everton Ribeiro, o Al Ain, que representa uma cidade apenas, é um time muito forte, é o atual campeão. Depois vem o Al Nassr, aqui de Dubai também, o Al Wassel, né, e talvez aí que vem o Shabab em termos de investimento, né? Então valoriza muito estar entre os 3 primeiros, por exemplo, como eu fiquei ano passado, e ainda conquistar título, né? Então é muito legal, o meu nome sempre muito valorizado no mercado aqui, e vamos aguardar. Agora é final de temporada, faltam só 3 jogos para terminar a liga, e as coisas estão todas em aberto assim, para a próxima temporada. Agora, desculpa, 3 jogos para terminar a temporada, reta final. É agora que tem que aparecer a força do time, né? Não adianta nada um campeonato muito bom se agora não transparecer, né? Isso não ficar evidente nos jogos. Como é que você está trabalhando isso com o seu time, né? Você que é um cara que é bastante estudado, bastante profissional, acompanha de tudo, né? Já acompanha o seu trabalho há bastante tempo. Como é que é trabalhar numa reta final com uma equipe precisando de resultado, precisando chegar? Como é que funciona? A pressão maior sempre, né? Os jogadores já estão cansados, é normal, final de temporada, uma série de problemas, às vezes o jogador que sabe que não vai ficar, não vai renovar contrato, indefinições, então você tem que trabalhar também tendo noção disso tudo, tirar o melhor de cada jogador. Eu trabalho muito com o conhecimento do adversário, né? Eu acho que isso foi há muito tempo, já há muitos anos, uma grande evolução na minha carreira. Assim, o conhecimento do adversário é fundamental, os detalhes, trabalho muito em cima disso e trabalho muito em cima do trabalho tático do jogo anterior, né? Os jogadores sabendo o que aconteceu de bom, de ruim, através de imagem, né? De trabalho no campo, para que você sempre evolua e sempre saiba o que vai acontecer no próximo jogo, o que tem que se fazer para o próximo jogo. Isso é fundamental e de uma forma dinâmica, didática, em que o jogador realmente capte bem o que você quer passar. Agora, Caio, você falou que trabalha com o adversário. Nos seus trabalhos aqui no país, você mudava bastante o time, né? E isso tem muito a ver com essa questão de trabalhar com o adversário. Como é que um grupo reage a esse tipo de situação? Temos aqui um caso, por exemplo, no Rio de Janeiro, do Muricy, que está mexendo bastante na equipe do Flamengo também e confia bastante no elenco dele. É melhor para um elenco essas mexidas, né? Porque todo mundo se sente valorizado e ao mesmo tempo confunde o adversário. Como é que funciona isso na sua cabeça, né? É montar a equipe de acordo com o adversário. Mas e pro elenco, como é que funciona isso? Tem que entender bastante, né? Mas não é bem assim. A minha visão do futebol não é bem assim, mudar de acordo com o adversário. Talvez isso, até se alguém tem essa imagem minha, não é correta, e não só de mexer muito na equipe. Eu acho que aconteceu algumas situações, vamos dizer assim, no Brasil, muito em função das dificuldades que você tem de repetir a equipe, né? Isso acontece muito no Brasil, lesão, cartão e tal. E a prova é que os melhores trabalhos que eu fiz foram quando eu consegui repetir a equipe. Isso eu tenho estatística em relação a isso. Agora, às vezes você não consegue. E às vezes existe também, se cria no Brasil muito rótulos, né? Negativos, ou se cria um falso rótulo, assim, ele mexe muito na equipe, inventa muito, esse tipo de coisa. É uma injustiça muito grande, às vezes, com determinados treinadores, e até aconteceu já comigo algumas situações. Mas eu trabalho, sim, em função do adversário. Isso não quer dizer que eu tenho que mexer na equipe. Eu tenho que saber o que fazer e qual é a melhor equipe que vai jogar, de acordo com a justiça do momento e da manutenção do trabalho. Agora, dentro de campo tem como mexer na equipe sem mudar peças? A gente já viu o Cuca fazer isso algumas vezes, mas você também partilha dessa máxima que dá para mexer na equipe sem mudar peça? Claro, mas isso também tem a ver com sequência de trabalho. Quando você tem um tempo maior dentro de um clube, você consegue entender bem a característica dos seus jogadores, né?
saber o limite de cada jogador no aspecto tático e técnico, físico também, para você tomar a decisão de mudar o posicionamento de um jogador, alterar uma forma tática sem substituir, né? Isso é trabalho, isso é conhecimento, isso é uma das coisas que eu mais gosto. É interessante isso, né? Porque eu concordo com essa questão. Eu concordo com as duas últimas perguntas, né? De se mexer com relação ao adversário, mesmo que seja taticamente, até porque o adversário nunca vai saber o que você pretende na verdade. E a questão da outra pergunta também é mexer sem mexer peça, né? Só no gogó eu acho bastante interessante. Agora, Caio, você já está 500 jogos na carreira, já está numa sequência nos Emirados Árabes e no Oriente Médio. Pode-se dizer que você se encontrou por aí, está super adaptado, já entende a maneira como eles trabalham? Pode-se dizer que você conseguiu esse status por aí? Claro, né? Os números são bem claros. Eu trabalhei já em 3 equipes diferentes, da Al Gharafa do Catar, o Jazeera aqui de Abu Dhabi, o Shabab agora, com 5 títulos e outras e boas colocações em competições, né? Então, isso pesa muito a meu favor aqui, e isso faz com que eu também conheça profundamente, né, o futebol local, os detalhes, a cultura, o relacionamento com as pessoas, né? Você tem que entender o relacionamento com a imprensa, com o dirigente, com os jogadores locais, respeitar a religião, uma série de coisas que só o tempo te dá, né? Então isso realmente me favorece bastante. Agora, dizer que eu vou ficar por aqui, isso é muito difícil. Eu aprendi, né, ao longo desses 500 jogos, que a gente no futebol não pode programar muito a longo prazo, médio prazo. Você tem que ir vivendo cada semana, obviamente, respeitando o contrato, como eu tenho aqui, mas não dá para programar muito. Eu quero ter motivação, eu quero ter desafios, esse é o meu grande plano. Agora, te satisfaz essa história que você está criando por aí? Eu tenho orgulho, assim, sabe? Eu sou muito respeitado aqui por todos, né? Principalmente pela imprensa, pelos torcedores, pelos dirigentes. Isso é muito gostoso, né? Mas eu quero desafios novos. Eu tenho alguns, por exemplo, né? Para citar assim bem claramente. Eu gostaria de trabalhar na Europa. Eu tenho essa ambição. Eu estou terminando um curso agora, dia 25, ele tem uma fase final. Estou fazendo junto com o Paulo Comelli aqui, que está por aqui também. É um curso que me dá a licença ProA da Ásia, que também me dá também as condições de trabalhar em alto nível na Europa, né? Existe essa exigência que é muito importante, que deveria existir no Brasil. Isso vai ser bom para mim, vai valorizar mais ainda, porque eu tenho essa ambição de trabalhar na Europa. Eu acho que o mercado para o brasileiro é muito complicado, infelizmente, em função até da última Copa do Mundo e de vários acontecimentos. O treinador brasileiro está perdendo o mercado, no geral, no mundo. Né? Cada vez está mais limitado o número de treinadores fora do Brasil. Então, e na Europa muito mais, né? Historicamente nós tivemos poucos representantes na Europa, e eu gostaria muito disso. Ou ter uma oportunidade numa seleção também, né? Existem dezenas ou centenas e centenas de seleções aí. Quem sabe um dia eu posso ter uma oportunidade até de estar numa Copa do Mundo, que é o sonho, acho que, de qualquer profissional. Né? Agora, é interessante, porque esse trajeto que você está construindo por aí, principalmente nas seleções daí, já dá uma margem para alguém aparecer interessado, né? Agora, com relação à Europa, também pode te ajudar, porque é um estigma de um técnico vencedor, né, Caio? Mas na Europa não é fácil você entrar pela porta grande, né? Você tem que entrar por uma porta menor, vamos dizer assim, uma oportunidade para você ter que construir o seu nome, né? Como construir aqui, por exemplo, né? Na Europa, talvez por Portugal. Eu joguei em Portugal, né? Eu tenho um trabalho muito bom como jogador. Eu joguei 8 temporadas em Portugal, então talvez aí seja um caminho também, mas é tudo possibilidades, né? A possibilidade de continuar aqui também é muito grande, e não descarto nunca a possibilidade de voltar ao Campeonato Brasileiro, que eu tenho já 186 jogos, sempre tem um percentual altíssimo, talvez entre os 8 ou 10 melhores da história da era dos pontos corridos no Brasil, né? Então isso sempre me motiva bastante também.
Agora, aí mercado da China te agrada também, Caio? Como é que vocês veem essa evolução aí também? Principalmente que se falou muito que os árabes tinham perdido, de certa forma, um pouco do prestígio com o crescimento do mercado chinês. O que você vê desse tipo de situação? E é isso mesmo? E se o mercado te agrada também? Isso até é uma situação interessante. O Filipão esteve aqui há um mês atrás, fizemos um amistoso, eu recebi toda a equipe lá no meu estádio, na estrutura do meu clube, foi muito legal. Prazer até imenso receber o Filipão, que eu admiro muito como pessoa. Foi meu treinador em 1987 no Grêmio, e sempre tivemos uma relação igual e fantástica. Assim. Então, ele me contou detalhes assim, né, do futebol chinês, e é bem isso que você está falando. Eu acho que hoje, em termos mundiais, em função do dinheiro, não adianta, né? Existe o investimento real, muito dinheiro, muito investimento, e por isso todos os melhores jogadores do Brasil estão indo para lá, vários treinadores internacionais também. Eles vão continuar investindo em massa nesse aspecto, eles querem colocar o futebol chinês no top mundial. Então, o momento é a China, em termos de financeiro, sem dúvida nenhuma. Agora, eu vejo assim, o maior mercado de médio prazo é o mercado dos Estados Unidos, né? Assim, não só em termos de investimento, mas em termos de organização, de estrutura. Eu vejo que nos próximos 5 anos eles vão chegar ao nível, não sei se vão conseguir equiparar o nível de Inglaterra ou de Espanha, por exemplo, mas eles vão chegar perto. Agora, rola um certo ciúme árabe com a China ou não rola? Porque com a Austrália rolou durante seleções, né? Eu acho que tudo é momento, assim, sabe? Eu vejo que aqui, tanto no Catar, nos Emirados, na Arábia, não vai mudar. Acho que é difícil mudar esse padrão, né? Que sempre existiu. Acho que existe um nível financeiro muito bom, né? Não muda muito, não oscila muito, por exemplo, como o Japão, né? Eu trabalhei no Japão, uma meia temporada no Vissel Kobe, então eu também posso falar do Japão. O Japão surgiu há algum tempo atrás, não sei agora exatamente o tempo, foi na época que o Zico foi para lá para implantar assim, uma escola, né, brasileira lá, e uma série de situações que aconteceram muito investimento na época. Com o tempo, o Japão hoje não é mais um mercado assim, em termos financeiros, comparável com a China, por exemplo, ou com a própria Arábia, aqui Emirados, né? Mas é um mercado de alto nível, né? Alto nível competitivo, alto nível de organização, né? Então é um momento, tem muito a ver com a economia também. Agora, Caio, queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte, parabenizar pelos 500 jogos na carreira, não é qualquer um que chega a essa marca, e finalizar com uma pergunta, né? Queria te perguntar, temos a Champions Asiática que rola toda a temporada aí, né? É uma competição que reúne os melhores times do continente aí. E você falou lá na frente que os estrangeiros fazem diferença no campeonato local. Isso acaba se refletindo também na Champions Asiática? Como é que vocês enxergam essa competição falando com relação ao clube e os dirigentes aí? Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí em qualquer lugar, lógico, no Brasil é diferente, porque até que o Brasil agora, os estrangeiros também estão fazendo a diferença, mas os estrangeiros sempre têm que fazer a diferença, né? E os finalistas, por exemplo, da última Champions League, a final da Champions League, não sei se você lembra, foi agora, há pouco tempo, né, em dezembro, o time do Filipão, o Shandong, contra o Al aqui de Dubai, do Everton Ribeiro, né? Fizeram a final e o time do Filipão ganhou, justamente por causa dos estrangeiros, né? Alto nível, Paulinho, por exemplo, no meio-campo, fez uma diferença enorme, e os outros estrangeiros, quer dizer, o Elkson também, né? Então é por aí. Eu acho que quem tem os melhores sempre vai ter mais chance. Caio, queria agradecer a sua participação, parabenizo você mais uma vez pela sua marca aí que você conseguiu. Tá bom, muito obrigado, irmão. Espero que eu chegue aos 1000 pelo menos. Um abraço. Aos 2000, por que não? Quem sabe, é preciso de tempo, né? Muito trabalho, não é fácil. Quem é treinador sabe que cada jogo é um desafio, é um sofrimento, quando você não ganha, muito mais. E preparar o jogo é um sofrimento, é muito desgaste, trabalho. O jogo em si já é,
depois do jogo também, se você não ganha. Então, né, só quem é treinador para entender exatamente o que eu estou falando, né? E no Brasil, sem dúvida nenhuma, muito mais, porque você sofre muito mais pressão na rua, você sofre pressão na hora da coletiva, na hora antes do jogo, depois do jogo. Mas isso tudo dá muita experiência, dá muita qualidade de vida, né? Para a gente valorizar as coisas pequenas, né? Ou as coisas principais, principalmente a família, né? Com certeza. O treinador acaba trabalhando até mais, né? 24, 48 horas, não para o tempo todo, né, cara? É complicado. Eu vejo o Muricy, né? Eu vi uma declaração dele esses dias que os filhos cresceram e ele não viu crescer e tal. Isso acontece muito, né? Com a maioria dos treinadores. Eu mesmo, meus 2 filhos, um já está com 24 e o outro com 19, né? É uma loucura. Porque quando eles eram pequenos eu ainda jogava, mas o tempo passou muito rápido e quando a gente vê, eles já são adultos, né? Então não é fácil, então realmente tem que valorizar muito qualquer conquista, qualquer número expressivo como esse. Tá certo. Valeu, Caio. Brigadão, hein? Valeu, um abraço. Grande abraço.